Agora a gente vai começar a falar dos últimos itens do projeto pedagógico: o cronograma, as referências bibliográficas e o que a gente chama de sumário provisório, tá? Na verdade, o sumário provisório não é obrigatório e quando ele for ser incluído, provavelmente a instituição vai te pedir se ele vem depois do cronograma ou antes do cronograma ou depois das referências. Eu coloquei ele no última parte como sumário provisório por ele não ser obrigatório. Bom, o que é um cronograma? Cronograma é a previsão do tempo que você vai ter, aonde você vai definir todas as atividades a serem cumpridas, fazer projeto, pesquisar, procurar bibliografia, fazer a primeira versão, mandar para o orientador, fazer as correções do orientador, fazer tudo direitinho, considerando o prazo que você vai ter. Esse cronograma pode ser mensal, pode ser bimestral, trimestral, pode ser semestral. Geralmente a gente faz mensal considerando o trabalho de conclusão de curso, porque você vai ter aí provavelmente um ano, mas a gente não trabalha com um ano. Quando vocês forem fazer um cronograma de atividade de projeto pedagógico, lembrem-se que muito provavelmente dezembro é um mês que ninguém faz nada, julho talvez seja um tempo que você faça muita coisa. Então, quando você coloca a quantidade de meses que você vai ter para trabalhar e como você vai fazer, ele fica bem mais simples de ser executado. É um planejamento que então a gente tem prazo para execução e a gente tem que controlar todas as atividades que a gente tem que fazer. Então, o mais comum é uma tabela aonde você vai colocar as informações relacionadas ao teu período aqui e as suas atividades aqui. É muito comum a gente dar uma olhada na internet para a gente entender quais as atividades. Então você pode ter um cronograma de xizinho, um cronograma pintadinho. Observe que tem ações que acontecem simultâneas. E daí você vem, isso daqui são três coisas que eu peguei na internet. Então, por exemplo, revisão bibliográfica, a parte da revisão bibliográfica, discussão teórica em função dos objetivos, vai fazer em um mês. Localização das fontes para novos dados, 2 meses. Determinar como vai ser a metodologia, análise e interpretação, a redação, tá vendo? Aqui, revisão bibliográfica, obtenção dos dados. Enquanto está acontecendo, você vai elaborando relatórios, você vai organizando os dados. É que aqui tá difícil de ler mesmo, tá? A gente vai se organizando. Aqui a mesma coisa, ó, levantamento bibliográfico, 2 meses. Vou fazer fichamento. O que é fichamento? É fazer resumo, começar a escrever. Tá vendo? A gente vai se organizando até que no final tem a revisão, final e a entrega. Então, o cronograma, ele é fundamental para você organizar todas as atividades e o que você tem que fazer, tá? Depois do cronograma vem as referências, e as referências bibliográficas que vai num projeto de pesquisa são só as referências que você usou para fazer o projeto. Lembre-se que você está planejando para fazer um trabalho lá no final. Então, quando você for fazer trabalho, quando você for fazer a monografia, quando você for fazer a iniciação científica ou a dissertação do mestrado, ali sim você vai pesquisar mais dados, conhecer novos autores. Aquela referência é diferente dessa. Essa referência é apenas as que vão entrar no seu projeto de pesquisa, tá? Basicamente aqui a gente fechou todo o processo de planejamento de uma pesquisa científica. Entretanto, há determinados locais que eles pedem para vocês o que a gente chama de plano provisório, não é o cronograma, é o plano provisório da sua pesquisa ou sumário provisório. Nada mais é do que você pegar tudo que você pretende falar, tá? Isso vem do tema, isso vem do teu assunto, do seu objetivo. Então, vou ter que explicar o que é feminicídio, depois eu vou ter que falar isso, e você vai estruturando como se fosse um sumário mesmo,
sem numeração de página, porque não tem numeração de páginas, porque é provisório. Isso significa que ele pode ser mudado, tá? Que ele não é definitivo. E basicamente você cria nessa formatação. Você coloca sumário provisório, o título, e daí você fala. Primeira parte do meu trabalho vai ser a introdução. A segunda parte vai ser esse exemplo aqui, sobre a revolução tecnológica, a evolução das tecnologias, a aplicação das tecnologias do desenvolvimento econômico. A segunda parte vai ser sobre a quarta geração industrial. Então, esse trabalho, você vai falar da revolução tecnológica, da geração industriais, e nas suas considerações finais você vai falar desse impacto que isso aqui teve nisso. Então, você vai idealizar. Como isso aqui sempre é provisório, a gente altera, não é necessário, muitas vezes os teus projetos de pesquisas que vocês farão na vida, talvez eles não solicitem, tá? Então, a gente viu todas as etapas do planejamento de uma pesquisa científica. Ou seja, você tem que fazer uma introdução, o que você vai pesquisar, tá? O teu problema, qual que é a pergunta que você vai responder sobre aquilo ali, qual que é a hipótese, você já tem uma ideia da resposta antecipada, tá? Então você vai falar, olha, eu já acho que é isso, eu vou pesquisar para ver se eu estou correta ou não, tá? Justificativa, que é por que você vai fazer a pesquisa, são as razões que, para realizar a pesquisa, você vai me convencer por que é importante. Para que fazer a pesquisa? Então, você vai me falar qual é o objetivo que você quer fazer naquela pesquisa. Referencial teórico é o que você já conhece, porque desse referencial teórico nasce como você vai fazer para satisfazer tudo isso aqui. No final, cronograma e referências. Eventualmente, é necessário solicitar o sumário provisório, tá? E o título geralmente é a última coisa que a gente cria, tá, gente? Porque o título ele tem que ser muito interessante, considerando o seu tema, seu objeto, as suas considerações finais que você vai. Então você vai pensar, olha, como é que eu quero que esse trabalho seja reconhecido, tá? Pegando o exemplo anterior do sumário provisório, olha aqui, Revolução Industrial, geração, ele foi lá, provavelmente tinha um objetivo, ele falou, ó, meu título vai ser os impactos da adoção da tecnologia para o emprego no Brasil na quarta Revolução Industrial. Então, o teu título, ele tende a falar um pouquinho do seu objetivo e do seu tema. Por isso que ele é legal a gente deixar ele sempre para o final. Então, a gente tem uma ordem para fazer as coisas, tá? E, eventualmente, também, esse problema e essa hipótese, e às vezes até o objetivo, essas três coisas aqui, elas podem ser deslocadas para dentro da introdução. E daí você ficaria com um projeto de pesquisa que tem introdução, objetivo, justificativa, quadro teórico e assim por diante. Por quê? Porque não precisava do tema? Porque não precisava da hipótese? Não. Você teve que defini-las, mas na hora da redação pode ser que aquele projeto, que aquela instituição peça tudo junto na parte da introdução, tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição. Aqui tem algumas bibliografias que eu vou estar disponibilizando a todos vocês, inclusive tem também no nosso material, tá? Sobre tema, sobre a escolha de um tema, sobre como fazer os objetivos, como fazer algumas dicas, alguns livros, alguns e-books que estão disponíveis, e sobre pesquisa qualitativa e quantitativa. Eu acho que por aqui vocês têm uma boa ideia sobre o que é um projeto de pesquisa.